Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria, mais uma vez chegamos até você, trazendo um pouco da palavra de Deus, compartilhando a fé, a esperança e o amor que nos unem em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, Deus te abençoe e que esse devocional seja de edificação para o seu coração em nome de Jesus. Estamos tratando numa sequência, já chegando pertinho do fim, de uma sequência sobre a herança, o legado construído por um homem sábio. Você sabe que todas essas abordagens estamos seguindo o livro do meu querido amigo pastor Carlos Pereira, um livro que, por sinal, eu recomendo que você leia. A herança do homem sábio. É uma reflexão, são ponderações que vão estimular você a ter uma mentalidade de construção e não uma mentalidade simplesmente de reação. Quando você tem uma mentalidade de construção, você toma decisões, você implementa atitudes de forma intencional e propositiva, visando alcançar um determinado alvo, um determinado estado, uma determinada melhoria. E quando nós pensamos em família, pensamos em nossa casa e pensamos nela de forma próspera, que ela cresça, que ela desenvolva, que tudo lhe vá bem. Quando falamos sobre essas expressões, nós estamos estimulando você a construir esse legado na sua casa, em nome de Jesus, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com sua família, em nome de Jesus. E no programa de hoje, eu vou tratar com vocês sobre a preparação dos seus filhos para serem prósperos em sua família. Se você pensar comigo de ações que são inteiramente intencionais, quer dizer, você faz algo pensando no que ele vai resultar, no que aquela ação vai proporcionar a você. Se você pensar nessa linha, você já vai construir um conceito, uma ideia de ter iniciativas que promovam de fato para os seus filhos e os filhos dos seus filhos bênçãos de Deus sobre a sua casa. Uma das coisas que você pode fazer para preparar os seus filhos para essa construção de uma família próspera é auxiliar os seus filhos na hora em que eles estão no processo de escolha para casar. Quando você vai escolher alguém para casar, você deve observar como esse alguém se comporta dentro da sua casa, dentro da sua família. E essa pode ser uma boa recomendação que você pode passar para os seus filhos. Você pode dar esse conselho preciosíssimo e que faz toda a diferença porque vai ajudar a seu filho a escolher bem. Eu sempre gosto de dizer que ninguém tem uma bolinha de cristal para saber exatamente como será o futuro. Mas eu também gosto de dizer que todos nós temos sementes poderosas em nossas mãos, que essas sementes, se forem semeadas, elas vão germinar e elas vão frutificar conforme o DNA da semente que está sendo plantada. Então, mesmo que você não tenha como prever ou não tenha como saber tudo o que acontecerá no futuro, tem coisas que você pode, desde o início, fundamentar de forma sólida, consistente, basear de forma estruturada e que servirá de um grande diferencial para seus filhos quando eles forem adultos, quando eles tiverem os seus próprios filhos, quando eles constituírem sua própria família. E um desses princípios inclui em você dar essa dica para a sua família, para os seus filhos. Olhem como é o convívio da família desta pessoa que você se propõe a casar. Pense no seguinte: como é que ele trata sua mãe? Como é que ele trata seu pai? Como é que ele trata os pais dele? Como é a relação dela e dele dentro de casa? Tem uma frase muito conhecida e é popularmente difundida e tem um quê de verdade nessa frase que diz o seguinte: costume de casa vai à praça. Já ouviu essa frase? Costume de casa vai à praça. E é uma verdade. Aquilo que você vai construindo como padrão comportamental dentro da sua casa, ela tem uma tendência de acompanhar aos seus filhos e tem uma tendência de acompanhar as relações que seus filhos constroem. É claro que todos nós temos a capacidade de romper com alguns padrões negativos, destrutivos, nocivos, tóxicos. Todos nós temos capacidade de fazer isso. Mas nem sempre temos a consciência, nem sempre temos a vontade
e nem sempre tomamos as decisões para assim fazê-lo. Por isso é muito importante dar essa dica para o seu filho. Olha, filhão, minha filha, meu filho, você que quer construir a sua família de maneira próspera, observe como são estabelecidas as relações dentro da casa do seu futuro cônjuge, do seu candidato, da sua candidata para seu futuro marido ou futura mulher. Essas reproduções, elas acontecem quase que de forma automática na vivência do dia a dia daquele filho que agora se tornará marido ou daquela filha que agora se tornará esposa. Eu tenho dito algumas vezes aqui que o ser humano é uma criatura de hábitos. Já lembra que eu falei sobre isso? E porque o ser humano é uma criatura de hábitos, ou seja, devido a ele ser uma criatura de hábitos, ele tem a tendência de repetir comportamentos. E isso vai influenciar também dentro da sua casa e dentro do casamento. Se você observou, segura essa dica, ela é preciosa. Se você observou que tem algum comportamento que não é legal, da maneira como tua noiva trata a mãe dela, da maneira como tua noiva trata seus pais, ou da maneira como teu noivo trata os próprios pais, você tem que chamar para clareza, tem que colocar pratos limpos à mesa, você tem que tratar do assunto, você não pode fazer de conta que não está acontecendo nada, você não pode fazer vista grossa por causa da paixão que você está sentindo, por causa do desejo que você sente pelo outro e passar, como diz o outro, atropelando tudo e não observando esses pequenos detalhes. Pessoal, é muito importante que você converse sobre coisas que lhe incomodam, que você viu, que você observou no comportamento da família, da relação familiar, daquela pessoa que você pretende se unir a ela. Até porque a sua união, ela é diretamente entre você e ele, ou você e ela, conforme o contexto da situação. Mas também a família, ela tem um X de envolvimento e de influência. Por isso você deve pensar e deve tratar sobre isso de maneira clara, de maneira objetiva. Jogo limpo, entendeu? Jogo limpo. Não empurra com a barriga, porque lá na frente isso vai estourar lá no teu casamento. Isso lá na frente vai se transformar numa problemática dentro do teu casamento, quando não deveria ser. Quando que, se você tivesse tratado disso desde o início, você já poderia ter em suas mãos uma solução. Você já poderia ter em suas mãos uma clareza de como resolver, de como direcionar uma saída para aquela situação. Essa é uma boa dica para você guardar, para pensar na prosperidade dos seus filhos, pensar na prosperidade de sua família. Deus te falar de outra coisa, vou te colocar mais uma coisa. Outra forma de você ajudar seus filhos a construir uma família próspera. Além de dar essa dica primeira que eu já citei, você tem uma segunda coisa que você pode fazer também. Mostrar para seus filhos que o maior patrimônio que temos na terra é a família. Você tem que mostrar isso para eles. Olha, assim como você investe na carreira profissional, na carreira acadêmica, você lembra? Quando você vai fazer um vestibular, quando você vai fazer o seu curso de formação acadêmica, o seu mestrado, o seu doutorado, seja o caminho que você está seguindo. Assim como você se esmera, se esforça dentro da sua área profissional a ser um excelente profissional, da mesma maneira, gente, não tem como diminuir o grau de excelência e de dedicação nessa questão. Você deve fazer a mesma atenção e enfoque, se não maior, você deve fazer em relação à sua vida de casado. Você tem que sentar, tem que projetar, tem que levar a sério. Não pode só sentir, tem que pensar. Amém? Não pode só sentir. Não, eu sinto que amo, eu sinto que é a mulher da minha vida, eu sinto que é o homem da minha vida, sei lá o que você sente. Eu não sei o que é que você sente, mas seja a intensidade e a força daquilo que você sente, independente disso, não é só sentir, é pensar também, é analisar, é ponderar, para que você faça uma boa escolha. O que é que vocês têm de convergência? Quais os seus pontos de afinidade? No que vocês somam, no que vocês diminuem? No que é que ele agrega ou ela te agrega? O que é que ele ou ela te diminui, te tira?
Como isso é compensado? Até que ponto essa compensação vale ou não vale? O quanto você se sente pleno, realizado, enquanto existe ou o quanto existe plenitude ou completude naquilo que você está vivendo com essa pessoa. Pense sobre isso. Isso faz parte do processo da escolha. E essa escolha está na sua mão antes de casar. Melhor, muito melhor, é pensar antes de casar do que depois de casar você padecer ou sofrer para poder fazer um ajuste, para poder se adequar, para poder se adaptar. Muita gente não recebeu esses bons conselhos. Nem todo mundo teve acesso a uma palavra como essa. Nem todo mundo parou para pensar nisso antes de casar. Apenas estava apaixonado, apenas sentiu que é a mulher da sua vida. E de fato pode ser, não estou nem dizendo que não seja. Talvez até o é, a mulher da tua vida, o homem da tua vida. Que maravilha, que bênção, que coisa maravilhosa. Mas isso não isenta a necessidade de pensar. Não é porque você tem um sentimento forte, não é porque você tem uma convicção que essa pessoa é a pessoa que você quer viver com ela o resto da sua vida, que você não tem que ponderar, pensar antes de casar e fazer os ajustes que precisam ser feitos antes de casar. E se eles não acontecerem, se esses ajustes não acontecerem, você tem o tempo necessário para poder refletir se de fato vale a pena continuar ou não nessa relação. É assim que se constrói uma família próspera. É assim que você pode orientar os seus filhos para que sua família tenha uma ação construtiva, edificante. Não é perfeita, por favor, me entenda em nome de Jesus. Em nenhum momento eu estou aqui desenhando um quadro perfeito, colocando como se tudo fosse azul, como se tudo fosse um céu de brigadeiro. Não! Como se não houvessem tempestades, noites sem luar, noites sem estrelas, dias de trevas, dias difíceis, complexos. Em nenhum momento eu estou colocando como a vida de um casal, como sendo um desenho ou uma história de fadas, um conto de fadas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre construção de uma vida equilibrada e próspera, seguindo os princípios da palavra de Deus, e isso implica em saber escolher, em pensar antes de decidir, em tomar uma ação que realmente reflita o que você crê, o que você acredita, e aí convergindo com o que você sente. Amém? Pense sobre isso hoje. Pessoal, hoje essa é a grande dica que eu tenho para dar para você. Eu posso te dizer outras coisas que vale a pena, que você tem que pensar. Ensine seus filhos a sempre amarem seus pais, seus avós. Ensine a eles a dedicarem tempo de qualidade de vida. Olha, o sucesso de uma família não depende de sorte, mas é resultado de uma construção. Olha, essa frase vale a pena você guardar. Gente boa, essa frase vale a pena você guardar. O sucesso de uma família não depende unicamente de sensações ou de sentimentos. O sucesso de uma família não depende de sorte, mas depende de uma construção. Você deve construir. Os noivos devem estar conscientes que para o seu casamento ser bem-sucedido depois de casados, eles têm que construir uma vida que de fato produza convergência, unidade, cumplicidade, interesse em comum, que gere estas coisas para a vida deles. Eles vão ter que separar-se de pai e mãe e unir-se entre eles e construir a sua história. É assim, sucesso na vida não é sorte, é construção. Você tem que construir. No teu casamento, você tem que ter uma visão clara que isso é uma construção todo dia. Quem casa, quer casa. Você pode até, circunstancialmente, estar na casa dos seus pais ou na casa de um parente, mas isso é temporário, é circunstancial. Não deve fazer parte do teu projeto. O teu projeto deve ser de você se tornar independente economicamente, geograficamente e emocionalmente também. Porque qualquer outro tipo de dependência vai trazer para você uma sobrecarga desnecessária, um sobrepeso que muitas vezes você não vai conseguir aguentar. E aí vai reverberar em muitos males dentro da sua vida a dois. Quer construir um casamento abençoado? Pense sobre isso. Eu tenho que ter atitudes propositivas, eu tenho que pensar
de fato, qual é o cenário do ambiente familiar. Eu tenho que pensar de verdade, para valer, de que forma eu estou construindo isso, de que forma eu estou edificando isso, tá bom? Cheiro no coração, vou orar com você hoje. Senhor Deus, obrigado por esse tempo. Nos ajuda, Senhor, a ensinar nossos filhos a honrar, a respeitar, a considerar e a construírem uma vida propositiva juntos. Em nome de Jesus. Amém. Eu deixo você com 4 palavrinhas hoje. Primeiro, conscientização. Trabalhe isso com seus filhos. Conscientize eles sobre o que é família, a importância da família, o significado da vida a dois, ok? Esclarecimentos. Promova esclarecimentos para os seus filhos. Mostre a realidade. Mostre que tem momentos difíceis, sim, mas o amor vai ajudá-los a manterem eles firmes no propósito do casamento. A unidade, a convergência vai ser edificada dentro desses momentos de adversidade. Esclareça para eles o que é certo, o que não é certo. Por não menos importante, em terceiro lugar, mostre as responsabilidades que cada um deles tem. Eles são responsáveis. Eles têm que pensar na vida a dois, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. É o que a Bíblia diz. Eles têm que pensar na vida a dois, deles dois. Responsabilidade com isso. E por último, o papel da intercessão, da oração. Orarmos constantemente pela nossa casa e pela nossa família. Que Deus te abençoe. Obrigado. Vamos para o último programa no próximo encontro. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção.